Hoje nós vamos começar a estudar um novo livro, e dessa vez um livro que é parceria de Emmanuel com André Luiz. O nome do livro é Opinião Espírita. Ele tem como particularidade também que ele foi psicografado pelo Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira. E um super livro que a gente vai começar aqui pela lição 1, que tem por título Examinemos a Nós Mesmos. Livro dos Espíritos, questão 919. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar que de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Teste a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultiva alguma discreta desavença? Auxilia os necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Tens ideais? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Só pesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas, um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Olha como é que esse livro começa fazendo a proposta para a gente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar aquela assertiva de que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. E é interessante que a gente vai encontrar, sem dúvida, muitas pessoas com uma inteligência acima da média, porém que ainda não abraçaram o lado moral, e a gente percebe que até o objetivo principal do Evangelho segundo o Espiritismo é que a gente entenda a moral, para que a gente não só entenda o ensino moral do Cristo, é que a gente também comece a praticar. Em outras palavras, a gente vai encontrar os Espíritos gritando para a gente: para mim, interessa muito mais que você tenha se tornado uma pessoa mais mansa, mais pacífica, mais trabalhadora, mais misericordiosa, menos colérica, do que você está estudando profundamente, pegando os mapas, vendo todo o caminho trilhado por Jesus, aonde ele foi, quem foram os personagens que conviveram com ele. Aí cansei de estudar o Evangelho, vou pegar outras fontes. Tem informação aqui para complementar sobre quem foi, de repente, né, de verdade, o
o Paulo de Tarso, pega o livro Paulo e Estevão, por exemplo, ou então quem foi Pedro. Gente, os espíritos não estão preocupados com isso. Isso é útil também, é claro que é muito útil, mas é muito mais útil para a gente. O que vai fazer a diferença é a gente estabelecer um programa para cada um de nós, e programa laboratório mesmo. A proposta que o Emmanuel começa fazendo nesse texto de hoje é 3 anos. A gente simplesmente pegar nos últimos 3 anos o que mudou de 3 anos para cá. É claro que na hora que eu estava lendo aqui a lição, eu estava lembrando que há 3 anos a gente ainda estava nos últimos momentos daquela pandemia que pegou todo mundo de surpresa, mas que modificou comportamentos, que depois de ter levado um monte de amigos nossos, eles também, ao mesmo tempo, né, aumentou a esperança em muitas coisas dentro da gente também. Nos apresentou, por exemplo, esse recurso que eu tenho utilizado para fazer esses vídeos, um celular aqui na minha frente, eu gravando para poder postar no YouTube. Antes da pandemia eu não sabia que isso era possível e nem imaginava fazendo isso. Trouxe mudanças significativas. Mas daí, de lá para cá, o que a gente pôde fazer de revisão? E é interessante essa coisa do 3 anos, porque esse número é cabalístico, tudo bem. A gente vai lembrar que Paulo de Tarso, por exemplo, ele, depois que se curou da cegueira, ele ficou 3 anos no deserto trabalhando como tecelão e convivendo com cristãos que nem desconfiavam, muitos deles, né? Que ele era aquele que perseguia os cristãos. Mas essa coisa de 3 anos, de 3 em 3 anos, realmente muita coisa muda. A gente recebe essas informações dos espíritos. Uma vez a gente recebeu informação, por exemplo, que quanto à evolução da mediunidade, de 10 em 10 anos o médium que está trabalhando, ele experimenta modificações, novas experiências, porque a mediunidade é uma coisa tão assim complexa para a gente, que ela assim, durante 10 anos eu estou trabalhando, aí vamos abrir um pouquinho mais a porta, aí abre a porta, tem que deixar a pessoa se ambientar, a pessoa entender o processo que está acontecendo, porque se abrir tudo de uma vez, a pessoa pode entrar num processo de loucura mesmo, você ficar vendo os espíritos o tempo todo, você ficar vendo principalmente esses espíritos que são nossos perseguidores, os algozes da humanidade. Aquilo poderia trazer uma impressão muito dolorosa e complicada na pessoa. Mas de 10 em 10 anos vai tendo modificação. E agora, para a gente, moralmente, 3 em 3 anos é um prazo espetacular, é um prazo assim, bem interessante mesmo, para a gente fazer projetos com a gente mesmo. Em que eu mudei? O Emmanuel, ele apresenta uma lista de coisas que mexem com a gente demais, não é? Porque vocês vão ver que foi uma lista que não tem nem como a gente comentar em 10 minutos, é para cada um ler, reler e, de repente, fazer um teste mesmo. Pega um papel e você com você mesmo. Vamos lá. Estágio mais calmo, afável e compreensível, 9 a 10, ou de 0 a 10. Melhorei alguma coisa? No meu caso pessoal, eu acho que eu melhorei um pouquinho, sim. Em que tuas relações domésticas, né? Dentro de casa, conquistaste mais alto clima de paz? Não, ainda mais alto clima, a gente está a caminho. Então eu estou fazendo a minha aqui, e vocês vão fazendo a de vocês, mas isso é para a gente fazer de 3 em 3 anos. Para fazer de 3 em 3 anos, é muito importante que a gente tenha isso aqui, ó, em mãos. Ó. Eu tenho essa agenda do Leon Denis, que é a minha casa de origem, e tem todas elas guardadas desde o ano de 2004. As anteriores eu não guardei por algum motivo, mas de 2004 para cá eu tenho. E nessa minha agenda eu anoto principalmente assim, os lugares que eu estive, o que eu fiz. Me ajuda muito, né? Saber o que eu estava fazendo naquele dia e quando me aborreci, quando teve alguma coisa que me chamou a atenção. Isso foi me ajudando a fazer uma proposta de reforma, de entender que o problema estava mais em mim e começar a agir para que isso se modificasse no futuro, né? Aí cada um vai fazer isso aqui como se fosse uma vistoria e a partir daí identificar, através do autoconhecimento, aonde a gente precisa agir de maneira mais emergente, mais urgente
e mãos à obra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.